Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para começar mais um vídeo, né? A importância do batismo em nome de Jesus. E antes de começar, vou fazer uma oração. Amado Pai que está no céu, estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo para a sua honra e para a sua glória, Pai. E a glória do seu Filho amado, nosso único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por ter me dado condições de hoje estar aqui mais uma vez. E vamos continuar, porque é muito importante. Esse batismo foi o exemplo que ele deixou para a gente. Nosso Salvador Jesus Cristo. Em seu nome eu agradeço. Amém. Queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos começar a importância do batismo em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus. O batismo nas águas é uma parte essencial da salvação do Novo Testamento e não meramente um ritual simbólico. Faz parte da entrada para a entrada do reino de Deus. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. Portanto, não é apenas uma parte da membresia da igreja local. Veja em João 3, versículo 5, Gálatas 3, 27. O batismo em nome de Jesus. Então vamos começar. Jesus é o nome no qual os papéis do Pai, do Filho, está escrito o Espírito Santo, mas eu prefiro dizer o Espírito de Deus, são relatados. O anjo instruiu José. Ela dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Está em Mateus 1, 21. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, o Consolador, que é o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, como vocês queiram, eu prefiro no Espírito de Deus. Entenderam, gente? Como está escrito? Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, o Consolador, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Pai. O Pai enviará em meu nome. Está em João 5, 43. E João 14, 26. Assim, batizando em nome de Jesus, honramos a divindade, pois nela habita toda a plenitude da deidade comportamental. Está em Colossenses 2, 9. Gente, está mais claro do que isso, é difícil
porque tem um capítulo só que já foi até dito, já foi que a própria Igreja Mãe, o Ratzinger, que ele já declarou que em um livro que ele escreveu, que foram eles que colocaram, que a Igreja Mãe colocou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar. Em Lucas 24, 45, 47, registra que, pouco antes de sua ascensão, Jesus abriu entendimento dos discípulos. Era necessário que entendimento deles fosse aberto, e muitos hoje precisam dessa mesma operação para entender as Escrituras. Então, Jesus disse-lhe assim: assim está escrito, e assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Os discípulos tiveram seu entendimento aberto para que pudesse compreender a vasta importância da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Está no verso 47 de Lucas. Descreveu a comissão que Jesus então deu, e que arrependimento é a remissão dos pecados, sejam pregadas em seu nome entre todas as nações, judeus e gentis, começando em Jerusalém. Pedro era um daquele número de quem Jesus falava, cuja compreensão havia sido descoberta depois essa instrução. Alguns dias depois ele foi inspirado pelo Espírito de Deus e pregar no dia de Pentecoste. Os corações dos ouvintes foram perfurados e sentindo-se condenados, clamaram a Pedro e os outros apóstolos: homens e irmãos, que faremos? Atos 2, 37. Pedro, batizando cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e receberão o dom do Espírito de Deus. Interessante, né, gente? Tá tão claro, que só não entende quem não quer. O único batismo, porque foi ele. Ele deu o exemplo. A gente tem que seguir, não é só o batismo em nome de Jesus, não. A gente tem que buscar fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Temos que seguir o nosso Mestre, Jesus.
Interessante. Eu fico muito alegre. Essas palavras que foi dita, me tira um peso do coração, que eu via os batismos e achava aquilo muito estranho, que há bastante tempo eu já vejo, porque o nosso Salvador Jesus Cristo foi batizado e nós teríamos que ser batizados em seu nome, porque ele é o único e verdadeiro Salvador, o Cordeiro de Deus. Então, os que pecados receberão o dom do Espírito Santo. Está aqui, ó. Arrependei-vos, diz Pedro, né? Arrependei-se e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito de Deus. Então, o que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados e no mesmo dia foram acrescentados cerca de 3.000 almas para a salvação no batismo em nome de Jesus Cristo. Alguns dias que Pedro lhe disse para serem batizados em nome de Jesus, porque eram judeus e este batismo era para fazê-los reconhecer Jesus Cristo. Mas vamos com Pedro à casa de Cornélio, vários anos depois. Cornélio e sua família eram gentis, mas novamente Pedro ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Está em Atos 10, 48. A maioria das tradições realmente diz em nome de Jesus Cristo. Se Pedro estava errado, no dia de Pentecoste, ele certamente teve tempo suficiente para corrigir antes de ir à casa de Cornélio. Estão entendendo, meus irmãos? Como são as coisas? Pedro estava errado no dia de Pentecoste. Quando quando o ouviste, se arrepiaram em seu coração. Eles falaram a Pedro e ao restante dos apóstolos. Está em Atos dos Apóstolos 2:37. Isso incluía Mateus, que escreveu Mateus 28:19. Além disso, quando Pedro pregou, se levantou com os 11, Atos 2:14, Mateus estava lá, mas não encontramos palavra que correção dele. Ele certamente
teria falado se Pedro tivesse desobedecido. Desculpa, gente. Mas todos os apóstolos entenderam e cumpriram a comissão do Senhor com Jesus, como Jesus disse em oração: e manifestei o teu nome ao homem, os profetas, os apóstolos, que tudo me deste do mundo, e eles guardaram a sua palavra. Isto está em João 17, 6. Os samaritanos não eram judeus. Também foram batizados em nome de Jesus. Então Filipe desceu da cidade de Samaria, pregou-lhe a Cristo. Mas quando cresceram em Filipe, pregando as coisas concernentes do reino de Deus, ao nome de Jesus Cristo, foram batizados tanto homens como mulheres. Foram batizados em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus. Jesus Cristo. Jesus era humano. Cristo é o divino. Atos 8, 5. 12, 16. Vejamos como Paulo, apóstolos dos gentios, foram batizados. Eles foram batizados para Efésios. Muitos anos após do dia de Pentecostes, e encontrou alguns discípulos de João Batista, alguns discípulos de João Batista lá. Disse-lhe: recebestes o Espírito de Deus, já que crestes, e dirão: dirão-lhe, não sabemos até onde há Espírito de Deus. E ele lhe disse: em que fostes batizado então? Lembra da passagem, Mateus 2:38? E de batizar, sejam batizados em nome de Jesus para que receba o dom do Espírito de Deus. E eles lhe disse: em que foste batizado então? E então disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, batiza com o batismo do arrependimento. Disse-lhe, dizendo o povo que
cresce naquele após ele havia de vir. Isto é, em nome de Jesus foram batizados naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Fomos batizados em nome do Senhor Jesus. Está em Atos dos Apóstolos 19, 2-5. Embora esses discípulos já tivessem sido batizados. Pois é, vamos continuar aqui nessa parte aqui, que eu achei muito interessante também. A igreja edificada sobre a fundação dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Efésios 2, 20. Muitos dizem que o substituto de Cristo aqui na Terra é Paulo, que foi fundado a igreja de Paulo, quem era a pedra fundamental era Paulo. Mas está aí, e é bíblico. A igreja edificada sobre a fundação dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Ou pedra fundamental, né? E agora eu vou mais um pouquinho para cá, que eu quero ver. Apóstolo não pregavam batismo. Deixa eu ver. Os apóstolos não somente pregavam o batismo em nome de Jesus, mas eles praticaram. Em nenhum lugar podemos descobrir que eles foram batizados usando a palavra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade da Igreja Mãe, né? Que as igrejas filhas usam hoje. Em vez de dizer-nos, encontramos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Batizando em nome de Jesus, ele cumpriu os mandamentos do Senhor em Mateus 28, 19. E esse Mateus 28, 19 tem história aí, tem muita história, que a gente vai contar ainda para vocês. Paulo disse: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anatema. Gálatas 1:8. Um aniquilado, né? É a mesma coisa. Que isso seja uma advertência solene para nós. Quem vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se o único Salvador, o único e verdadeiro Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo, não foi Deus que morreu para pagar o pecado da humanidade?
nem o Espírito de Deus, como é o Espírito Santo, vocês, a maioria das pessoas chama. Paulo tá bem claro. Anatema, tá aqui, eu vi. É aniquilados mesmo, viu? Que isso seja de advertência solene para nós. Alguns dizem que aceitaram a palavra de Jesus em Mateus 28, 19, mas não as de Pedro, em Atos 2, 38. Que confusão, né? Aí, como pode? Mas Pedro falou no dia de Pentecoste sobre a unção do Espírito de Deus. Pedro era um apóstolo e ele fora dado a chave do reino. Para isso não termos o direito de desacreditar de sua palavra. Em Marcos 7, 8, Jesus disse: deixa de lado o mandamento de Deus, guardarei as tradições de homens. A história nos diz que não foi até muitos anos depois dos apóstolos que o modo de forma do batismo em nome de Jesus Cristo fora mudado. Veja no dicionário, tem um dicionário bíblico de Ratzinger, livro 1, página 241. O que significa? Mas para você comando do Senhor ou a tradição dos homens? O batismo trinitariano, isso foi criado no templo, já começou na época do imperador Constantino, né? Considerou que ele era ateu, trouxe muitas tradições do paganismo, ele era pagão, e ele só batizou na igreja mãe quando ele estava prestes a morrer. Pois é, gente. Eu gostaria de agradecer também por vocês que acompanharam, né, esse estudo bíblico aí. E tá aí bem claro o batismo, o verdadeiro batismo é em nome de Jesus. E na próxima semana a gente vai entrar em outros assuntos, né? Tá aqui, ó. Aqui a fórmula de batizar da Igreja Mãe e as filhas. Jesus ordenou aos seus discípulos que ensinasse a todas as nações e batizasse-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? De jeito nenhum, gente. É só essa passagem, Mateus 28, 19, que tem na Bíblia. E ela foi distorcida e tem um livro que
que o próprio Ratzinger, o Bento XVI, ele fala que ela foi modificada para ter a Trindade. A Trindade. Ele não ordenou que usasse essas palavras como fórmula, mas ele ordenou que batizássemos o nome dele. O nome da palavra que usa aquilo no singular é um ponto focal do comando do batismo. Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo descreve as relações de Deus com a humanidade e não são o nome supremo do Salvador. Descrito aqui que é Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Por que não há salvação? Porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens e pela qual devemos ser salvos, é só em nome de Jesus. Não adianta, não tem outro nome. Pai, Filho e Espírito Santo é invenção da Igreja Mãe. A Trindade, eu ainda vou falar com respeito a isso, começou desde a época do céu. Um anjo lindo que tinha lá, bonito. Um anjo de luz e fé. Lúcifer. A partir dele que entrou o pecado. Teve uma guerra no céu. Uma terça parte foi expulsa, jogada fora de lá. Então aqui na terra. Mas essa é uma outra história. Eu desejo a todos um feliz sábado. Que Deus abençoe a cada um de vós. E que nosso Deus nos abençoe. E nosso único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, aceita os nossos passos, que eu estou tentando dar os passos, seguindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.